Olá, eu sou a Mara, sou professora estadual aposentada. Hoje exerço o papel de presidente da APAE e eu estou aqui hoje para contar um pouquinho da minha história. Não tem como não ficar emocionada. Eu tenho convicção de que a dor que eu sinto é uma dor que há milhares, milhões de pessoas sentindo. Mas também sei que a dor do luto não se mede. Cada um tem a sua história, cada um sabe onde dói. Eu vim aqui contar um pouquinho da minha história e ao mesmo tempo fazer um apelo. A minha história, ela começa há 11 meses. Mais exatamente no mês de junho de 2020, quando o vírus ainda circulava de uma maneira menos agressiva. Eu sempre tive muito medo desse vírus. Temia pela minha família, o que é natural, né? Todos temiam. Enfim, no mês de junho, quando aqui em Viradouro ainda tínhamos por volta de 27 casos, né? Se eu não me engano, a minha história começou no final de semana, quando a minha mãe começou com uma febre, meu pai também com um quadro de gripe. E geralmente a minha mãe tinha essas gripes nessa época do ano. Eu vinha acompanhando, né? Às vezes eu ia lá, vinha acompanhando esse quadro deles. E eu sempre tive maior preocupação em relação à saúde com o meu pai, porque meu pai sempre apresentou, sempre não, ele apresentava um quadro um pouco complicado em relação aos rins, né? Ele era obeso, hipertenso e vinha acompanhando a situação dos dois, eu e meu irmão. E no final de semana, propriamente no sábado, durante o almoço, eu percebi que eu perdi o olfato e o paladar. Mas foi uma coisa assim momentânea, logo passou, né? Como a gente ainda estava no começo da pandemia, as coisas ainda eram menos conhecidas que hoje, né? E aí aquilo voltou e eu não senti mais nada e aí meu pai me chamou que a minha mãe estava com febre. Naquela época estava tendo pessoal que ficava lá na entrada da cidade, né, monitorando, e meu irmão até levou a minha mãe lá para aferir, né. E no sábado, meu pai estava com bastante gripe, aí eu fui, ajudei a minha mãe a tomar um banho, estava com uma febre muito alta, e a minha mãe foi melhorando. E meu pai estava com um quadro bem assim, não tinha problema respiratório ainda, mas ele estava com uma gripe muito forte e ele estava se alimentando bem, a minha mãe não. Então eu passei lá e lutar para que a minha mãe comesse, né? Aí no domingo, o meu pai disse a mim que havia engasgado. Ele falou que ele estava lá na cozinha e engasgou e que ele estava sentindo algo assim na garganta. Aí aquilo me preocupou um pouquinho, mas ele estava se alimentando, ele nunca deixou de se alimentar. E eu fui, aí no domingo à tarde eu vim, conversei com eles, né? Na segunda-feira eu percebi que o meu pai estava um pouquinho pior. E eu liguei no pronto-socorro e pedi, né? Perguntei se eu poderia levá-lo até lá. Mas também eu já sabia que havia pessoas lá doentes, então a moça ainda falou assim pra mim, a pessoa que me atendeu: olha, observa melhor, que se ele piorar, você traga amanhã, senão é bom evitar que venha, né? Como até hoje a gente tem que evitar isso, se expor. E aí na segunda-feira, meu pai estava deitado. Ele levantou, tomou café comigo à tarde, conversando, mas eu percebi que ele estava com falta de ar.
Aí eu falei, pai, amanhã cedinho eu vou passar aqui pra te levar. Pronto, socorro. Aí a gente já não abraçava, nem beijava, porque a gente evitava, né, contato. Minha mãe tinha feito um manjar, que ele amava manjar. Aí eu falei, pai, eu vou embora, come um pedacinho de manjar, eu levei pra ele. Foi a última coisa, o último contato que eu tive com meu pai. Porque durante a noite ele piorou. Aí minha mãe chamou o meu irmão que morava do lado pra levá-lo ao pronto-socorro. E ele sempre muito divertido. O pessoal que atendeu lá falou que ele chegou até assim alegre, porque ele sempre brincou com todo mundo, né? E meu irmão já me ligou e aí já foi aquela noite sem dormir. Aí ele foi transferido para Bebedouro, meu irmão foi com ele. E como era tudo muito novo, ainda o médico falou que tinha que aguardar os exames, ver o que era. Poderia ser até, precisaria descartar a questão da dengue, né? Enfim, aí a nossa batalha começou aí. Meu irmão passou a noite lá, ele voltou, meu pai já ficou internado. E aí nós já fomos todos pro postinho, não tinham gripado ainda. E foi meu marido, meus filhos, meu irmão, minha mãe, e fomos fazer esse exame. E aguardando notícias do meu pai. E passado alguns dias, eu recebi a notícia que eu, minha mãe, meu pai não, eu, minha mãe e meu irmão havíamos positivado. E meu marido e meus filhos não. Enfim, fomos infectados. Meu pai, minha mãe, eu e meu irmão. E, gente, o que mais sufoca, o que mais dói é ficar imaginando quem que pode ter feito isso. Eu acordo à noite e eu fico pensando, será que fui eu que passei isso pro meu pai? É uma situação muito difícil, porque você pensar que você adquiriu, você se infectou acidentalmente é uma coisa. Agora você viver a dúvida de que você pode ter sido o causador daquilo é muito difícil. Dói demais. Então, meu pai, nós tínhamos uma relação não era de pai e filha, às vezes era de mãe e filho, porque meu pai tinha alguns problemas relacionados à bebida, então eu cuidava muito dele, eu tinha muito medo de acontecer as coisas com ele. E eu não sabia o tanto que eu amava meu pai. Depois que ele partiu, eu percebi o tanto que eu amo meu pai. E ele não tá aqui. Eu falar isso pra ele. E a gente olhando hoje a porcentagem que nós temos na nossa cidade de pessoas doentes, 15%, não sei se dá isso. As pessoas podem falar assim, isso aí não vai ter jeito, todo mundo vai pegar. E é uma porcentagem pequena. Mas olha, gente, dentro dessa porcentagem, tem pessoas que não estão mais aqui. Tem pessoas que você não vai ver mais, que foram pro hospital e não voltaram, não falou nem tchau. E lá no hospital ainda sempre aparecem esses anjos que a gente fala, né? Dos enfermeiros, médicos, a quem eu peço muito a Deus que dê muita força a eles. Foi autorizado um vídeo do meu pai, a gente conversando com ele, né? E aí foi possível ficar. Estávamos 2 irmãos aqui em Viradouro, um em São Paulo e um em Goiânia, e a minha mãe. E nós conversamos com ele estava com uma máscara. E ele ainda estava bem, brincou com essa enfermeira. Aí ele falou que ele encontrou anjos lá que estavam cuidando muito bem dele. E deu ainda um recado para minha mãe tomar os remédios. E eu fui a última que falei com ele. Eu falei, pai, luta, como o senhor sempre lutou, o senhor voltar. E ele acenou com a mão. E eu acreditava que ia dar tudo certo, como eu acreditei.
E quando eu recebi a notícia que eu estava também, foi como se eu tivesse recebido uma sentença de morte. E a minha mãe e meu irmão ficaram isolados na casa da minha mãe e eu fiquei isolada dentro da minha própria casa. Meu marido, meus filhos cuidando. Eu fiquei num quarto onde eu olhava, eu passava álcool, não comia no mesmo lugar, nem bebia, e esperando o telefone tocar, porque era uma vez só no dia que eu tinha notícias do meu pai. E um dos meus irmãos, por trabalhar na saúde, é quem passava as notícias pra gente. E às vezes vinha uma notícia pior, a gente não queria contar pra minha mãe. E foram 12 dias. Em 12 dias meu pai foi, não voltou. Eu acordo à noite pensando nisso. O que eu poderia ter feito para não ter acontecido isso? Eu acredito muito que às vezes chegou a hora da pessoa mesmo. Só que é bem mais fácil você aceitar isso quando você tem a certeza de que você fez de tudo para que não acontecesse o pior. Né? Você não ficar com a dúvida de quem passou, eu que levei isso, quem foi. Então, o apelo que eu faço para vocês, gente, não pensa que isso é brincadeira, porque não é. Não deixa acontecer isso na tua família, não, é muito triste. Você ficar imaginando como que essa pessoa morreu, essa pessoa sem ar, com fadiga, com tudo, pessoa sendo entubada, e com tanta gente hoje na UTI, profissionais não exaustos, tá todo mundo que não aguenta mais, ninguém aguenta mais. E eu acredito no poder da oração, só que a oração, eu acredito que é orar e agir. Então, a nossa parte é fazer, é agir, é tomar cuidado, muito cuidado. Porque eu já falei e repito, o vírus vir até nós de uma forma acidental é uma coisa, mas você ir procurar e trazer é buscar o suicídio. E isso é muito triste. Muito triste. Não espera chegar isso em você, não espera você passar isso. É muito difícil.